Poderosa palavra do nosso Deus. Levítico 16, vamos ler com atenção 34 versículos, tá? Diz assim: Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes, os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Também tomará de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o segundo, com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles, no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciatório no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa, por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar, está perante o Senhor, fará expiação por ele, tomará do sangue do novilho e o do sangue do bode o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. O homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá até a tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo com água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. E também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. Aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial
porém suas peles, sua carne e seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos. Sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros. Afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, e também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Agora, Deus, pedimos que o Senhor nos dê, Pai, compreensão para entender o que tua palavra diz e sabedoria para vivê-la, Deus, aplicar em nossas vidas. Nos ajude a compreender quem tu és, a tua obra e a tua vontade nesse texto, Pai, hoje, nessa manhã. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, hoje a gente deve relembrar do que se trata o livro de Levítico. Talvez vocês lembrem que na introdução do livro, quando eu comecei a explicar sobre o que era esse livro, lá no início da nossa exposição, eu expliquei, a gente falou sobre a grande pergunta que a Bíblia faz depois que Adão cai em pecado e é expulso do jardim. E essa pergunta ela é respondida especialmente aqui no livro de Levítico. E a pergunta é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santo templo? Quem vai entrar no tabernáculo? Quem pode, depois de ser expulso do jardim, entrar de novo no jardim? Essa é a pergunta que a Bíblia faz. E responde: quem habita com fogo devorador? Quem entra na presença de Deus, que é fogo consumidor? É por isso que o dia da expiação, esse texto que a gente está trabalhando hoje aqui, é o centro do livro de Levítico. Ele é o âmago, ele é o ponto focal do livro de Levítico. Muitos teólogos, irmãos, eles dizem que Levítico 16 é o centro literário do livro de Levítico. O que significa isso? Que todo o livro de Levítico ele é escrito de uma forma, ele tem uma estrutura que, como se fosse uma montanha, né? E no pico da montanha está Levítico 16. Uma estrutura de texto que aponta para Levítico 16. E se o livro de Levítico é o centro da lei, vocês perceberam, eu falei isso no início da nossa exposição, lá em Levítico capítulo 1, que o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ele é montado de um jeito que Levítico está no centro. E ele é escrito de uma forma que a gente consegue perceber, depois de ler bastante, estudar bastante, que Levítico está no centro da lei. E se o centro de Levítico é Levítico 16, então o centro de toda a lei é Levítico 16, é o dia da expiação. É o dia em que o sacerdote entra no Santo dos Santos. E ele só pode entrar uma vez ao ano. Vocês lembram disso? Ele só pode entrar uma vez ao ano no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Esse é o centro de toda a lei, onde o sacerdote finalmente entrava na presença de Deus sem ser consumido. Então, finalmente, a pergunta é respondida. Então, o dia da expiação trata de Deus inaugurando o caminho para que o ser humano possa entrar na sua presença. Esse é o dia da expiação de Levítico 16. A expiação é o que torna possível que alguém consiga entrar na presença de Deus sem ser consumido. É a expiação do pecado. Expiação, irmão, significa reconciliação. E era o ritual mais importante de todo o livro de Levítico, toda aquela série de rituais que a gente já viu até aqui. Era a ocasião que ocorria uma vez ao ano, onde tanto o santuário quanto toda a comunidade de Israel, o povo de Israel todinho e o tabernáculo todinho eram purificados pelo sangue do sacrifício, pelo sangue da expiação. Era a única cerimônia em que Arão, o sumo sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos. Ele nunca
entrava lá, a não ser no dia da expiação. Isso ocorria uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Esse dia é chamado na Bíblia de o dia. Ele é o sábado dos sábados. Lá no Novo Testamento é chamado de o jejum. Era o dia em que o povo jejuava. Um teólogo ele diz assim: depois da expulsão do Jardim do Éden, essa entrada do Santo dos Santos, do tabernáculo, apresenta a melhor forma, a forma mais compreensível de um ser humano podendo entrar de novo na presença de Deus. Como se ele estivesse entrando de novo no jardim que ficava no Éden, de onde ele foi expulso. O dia da expiação é o sábado dos sábados, é literalmente o dia, o grande dia. Então, o ritual do dia da expiação, irmãos, envolvia duas partes de ofertas. Tá? É tentador aqui a gente falar de cada detalhe, eu vou tentar dar um resumo para vocês. Uma oferta era uma oferta de purificação, ela tinha vários detalhes, a gente vai ver isso. E a outra oferta era o holocausto, oferecida pelo sacerdote. E essas duas ofertas de purificação e holocausto eram oferecidas tanto pelo sacerdote e a sua família, quanto por toda a comunidade de Israel. Então eram duas ofertas de purificação, uma pelo sacerdote e outra pela comunidade, e duas ofertas de holocausto, uma pelo sacerdote e outra pela comunidade. Tá? Então tinha uma parte do ritual que chama muito a atenção, especialmente na oferta de purificação por Israel. É que na oferta de purificação por Israel, ela tinha 2 bodes, diferente da oferta pelo sacerdote. Ela era um bode era sacrificado ao Senhor e o outro bode era solto no deserto. E esse bode é chamado de bode emissário, que a gente conhece por bode expiatório. Eu quero chamar a atenção desse bode para vocês mais na frente do texto, tá? Esse capítulo, então, irmãos, ele aborda como é que o tabernáculo, como é que todo o povo, o sacerdote, todo mundo, os objetos, tudo que o ser humano tocava, ficava impuro e devia ser purificado. Todo mundo tinha que ser purificado, todo o tabernáculo tinha que ser purificado por causa do pecado, da impureza do povo. Então a gente viu bastante sobre impureza. Né? Foi maçante, né? A gente ficar vendo desde o capítulo 11 até o capítulo 15, só rituais de purificação. O auge desse ritual estava aqui em Levítico 16, onde a gente vê que o tabernáculo tinha que ser purificado. Por quê? Porque toda a impureza do povo, toda aquela impureza que a gente viu, ela acabava caminhando em direção ao tabernáculo. E no final das contas, o tabernáculo tinha que ser purificado. Por quê? Expliquei para vocês que a tendência da nossa impureza, a inclinação da nossa impureza é sempre se voltar para Deus, é sempre ir contra Deus. Então a nossa impureza ela é como um ser vivo, né? E ela é atraída por algo. A nossa inimizade, como fala Paulo, ela é atraída por algo, ela caminha para Deus. Então uma pessoa que ela é moralmente correta, ela faz tudo certinho, ela pode agradar o diabo com a sua vida, mesmo sendo moralmente correta. Porque o pecado, ele não quer destruir a pessoa somente. Ele principalmente quer se voltar contra Deus. Então se você estiver fazendo tudo certinho, estiver longe de Deus, o diabo está satisfeito. Tem um livro chamado Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. C.S. Lewis ele trabalha exatamente isso. A pessoa que ela está moralmente certinha, ela está fazendo a sua vida toda certinha, mas ela está longe de Deus, ela é uma ateia, ela não crê em Deus. Essa é uma grande arma do diabo. Porque a grande inclinação do nosso pecado é se voltar contra Deus. Se voltar contra Deus. O diabo não se satisfaz em destruir a sua vida, em fazer com que você fique viciado em alguma coisa e acabe com a sua vida. Ele quer que você se afaste de Deus. Tá? Esse é o objetivo do diabo. Então o tabernáculo tinha que ser purificado. Por quê? Porque o nosso pecado ele caminha em direção ao tabernáculo. Todas aquelas impurezas que a gente viu até aqui, manchavam o tabernáculo. Então tem um teólogo, irmãos, um autor que ele explica o seguinte, ele diz assim, o capítulo ele resume em 4 partes, ele resume em 4 sessões. Como o sumo sacerdote realiza os ritos desse dia, a primeira sessão apresenta uma visão geral do que o sumo sacerdote fazia, versos 1 a 10. A próxima sessão
ela vai descrever os ritos com bastante detalhe. E ela identificava esses ritos em 3 ritos. A oferta de purificação, que tinha 2 partes, o bode que era sacrificado e o bode que era expulso para o deserto, e os holocaustos. Tá? É assim que o nosso texto trabalha. Depois, irmãos, esses ritos, eles não tinham poder para que a pessoa fosse realmente purificada se não houvesse fé da parte do povo. Então, lá no final do nosso texto, a gente vê que o sacerdote manda o povo jejuar e lamentar pelo seu pecado. Então deve ter uma expressão de arrependimento pela sua impureza. Porque não adianta o ritual se não houver verdadeira fé e arrependimento. Por exemplo, hoje a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Como é que a gente se apropria dos benefícios que Deus traz para a gente pela ceia do Senhor? É pela fé. Se você não se alimentar de Cristo pela fé, esse pão vai ser um pão comum. Se você não se alimentar de Cristo pela fé, esse pão será um pão comum, ou será juízo para aquele que se volta contra o Senhor. E aí o capítulo 16 de Levítico ele conclui, ordenando que as próximas gerações continuem guardando esse dia perpetuamente. Tá? Versos 32 a 34. Irmãos, vejam como é que o texto ele começa fazendo menção de Nadab e Abiú. E assim está escrito, vejam só, os versos 1 e 2. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerá na nuvem sobre o propiciatório. E assim começa a descrição do texto do dia da expiação. Ele começa com uma advertência ao sacerdote, para que ele não cometa o erro que os seus filhos cometeram. Qual foi o erro de Nadab e Abiú? Foi um erro de oferecer um fogo estranho, né, fazer aquilo que Deus não ordenou, de entrar onde Deus não mandou que eles entrassem, eles não podiam entrar, eles estavam... A gente viu que parecia que Nadab e Abiú tentaram entrar no Santo dos Santos, parecia que eles estavam bêbados, porque logo em seguida, em Levítico 10, é proibido o vinho, né, o sacerdote tome vinho na prática do seu trabalho. Então, eles fizeram tudo de forma inadequada e o texto da expiação começa com uma advertência seríssima ao sacerdote, para que ele não faça isso de qualquer forma, senão ele vai ser morto, ele vai ser destruído. E aí os versos 3 a 10 falam das condições que Arão devia cumprir para que ele conseguisse entrar no Santo dos Santos. O que ele ia fazer, o sacrifício que ele ia oferecer para entrar lá. Para começar, irmãos, e aqui vamos ver os detalhes disso, é importante que a gente entenda. Arão ele devia tomar os animais corretos e ele devia vestir a roupa correta. Em vez das roupas ornamentadas do sacerdote que ele geralmente usava, aquela roupa maravilhosa, né, que a gente viu lá em Êxodo 39, com toda aquela pompa, todo aquele significado, ele tirava aquela roupa e ele colocava uma roupa de linho, uma roupa mais simples, mais humilde. Ele tomava uma posição mais baixa, mais humilde para oferecer aquele sacrifício. Certo? Antes de vestir essas roupas, Arão tinha que se lavar, ele tinha que se purificar ritualmente. Ele deveria lavar não apenas as mãos, os pés, mas todo o seu corpo. Os versículos 6 a 10, irmãos, vão mostrar para a gente uma visão geral do que Arão devia fazer com o novilho e os bodes. Ele oferecia o novilho por si e os bodes pelo povo. Tá? Aí os versículos 11 a 22 vão mostrar com detalhes sobre isso. Arão, ele devia oferecer então o novilho como oferta pelo seu próprio pecado. O sumo sacerdote, depois de vestir a sua roupa humilde, ele entrava no santo lugar, ele sacrificava o bode e ele entrava com o sangue do bode no Santo dos Santos para oferecer oferta pelo seu próprio pecado, para purificar o seu pecado e da sua família, o texto diz, da sua casa, porque aquele sumo sacerdote era um pecador. E aqui a gente imediatamente deve lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo é chamado de sumo sacerdote, mas ele nunca pecou. E exatamente essa tese de Hebreus, da carta aos Hebreus. Em Hebreus capítulo 7, verso 27, diz assim, veja só, que o nosso Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, não tem necessidade, como sumo sacerdotes, de oferecer todos os dias
sacrifício primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele não tem pecado. Jesus não tem pecado. Então Arão, irmãos, ele oferecia sacrifício pelo seu pecado. Em seguida, ele devia lançar sorte para escolher entre o sacrifício de 2 bodes. Vinha os bodes que eram oferecidos em favor do povo de Israel, da comunidade de Israel. E para a comunidade de Israel eram 2 bodes que eram trazidos. Então a sorte que caía sobre o primeiro bode dizia que aquele bode devia ser oferecido ao Senhor em sacrifício. E o segundo bode devia ser expulso do arraial. Esse segundo bode é chamado de bode expiatório. No nosso texto é chamado de bode emissário. Vocês lembram o que é o bode expiatório? Quando alguém faz uma coisa errada, você escolhe aquela pessoa para jogar a culpa nela, né? É chamada bode expiatório, não é isso? Ele carrega a culpa. A gente justifica os nossos erros muitas vezes com o bode expiatório. Esse bode expiatório aqui, o nome, na verdade, em hebraico, é difícil a tradução dele, mas ele é chamado literalmente de bode para Azazel. Bode para Azazel. Eu quero mencionar isso porque é importante que a gente explique isso para vocês. O erro de interpretação muito importante aqui acaba levando a gente a consequências graves na nossa teologia. Eu vou explicar isso para vocês. Então, a cerimônia, ela tinha 3 ritos aqui, irmãos. A oferta de purificação, na oferta de purificação, o bode expiatório e, finalmente, os holocaustos. Tá? Como é que funcionava a purificação de Israel? Vejam só. Como é que os pecados e as impurezas dos israelitas contaminavam o santuário, o tabernáculo? Então, os primeiros ritos tinham que purificar primeiro o tabernáculo. Então, Arão, ele tomava o sangue do novilho e ele fazia expiação por ele e pela família. Depois ele entrava no Santo dos Santos, depois da cortina, depois do véu, e ele usava o incenso. Aí vejam, isso é importantíssimo. Veja o que ele fazia. Veja o que diz os versos 12 e 13, por favor, irmãos. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasa de fogo, diante do Senhor, 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Então, para entrar no Santo dos Santos, para entrar depois da cortina, ele tinha que queimar o incenso, que fazia um fumaréu, fazia uma nuvem de fumaça, para que a arca pudesse ser coberta pela nuvem. E era só assim que o sumo sacerdote entrava ali. Por que isso acontecia? Eu quero explicar para vocês, a partir de um comentarista, ele diz assim, vejam só. Quando o sumo sacerdote depositava dentro do Santo dos Santos o incensário cheio de brasa de fogo, com muito incenso aromático moído, se criava uma nuvem naquele incensário, dentro do Santo dos Santos. O sumo sacerdote, então, aspergia o sangue do novilho sobre o propiciatório 7 vezes. Depois de lançar sorte para decidir qual bode seria sacrificado, qual serviria para carregar os pecados de Israel, então ele sacrificaria ao Senhor o bode sobre o qual caiu a sorte, para a purificação do povo de Israel. É muito interessante porque aquele incenso que fazia aquela fumaça impedia que o sumo sacerdote olhasse para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Deus vinha no Santo dos Santos, ele vinha sobre a tampa da arca, sobre o propiciatório, chamado propiciatório, a tampa da arca da aliança. Então o sumo sacerdote ele não podia olhar diretamente para o propiciatório. Porque de algum modo a presença de Deus estava ali. Estava ali. E era assim, separado por essa nuvem, que ele oferecia, então, ele aspergia o sangue sobre o propiciatório. Então vem o ritual do bode expiatório. Depois de oferecer o sacrifício pelo seu pecado, oferecer o sacrifício pelo pecado da comunidade, ali no Santo dos Santos, então finalmente o
o sacerdote ele saía e ele oferecia o bode expiatório, ele lançava no deserto o bode expiatório. Depois de purificar o santuário, todas as partes, cada parte do santuário, Arão tomava o bode vivo, ele colocava a mão sobre a cabeça daquele bode vivo, ele confessava o pecado de Israel, como se ele estivesse transferindo o pecado do povo para aquele bode. Então ele levava aquele bode ao deserto. No caso, uma pessoa, um homem escolhido, levava aquele bode para longe do acampamento, para fora do acampamento. Então o sumo sacerdote, ele tomava banho mais uma vez, ele se lavava mais uma vez, e ele vestia a sua roupa de sumo sacerdote, aquela roupa linda, né, maravilhosa, de novo. E finalmente, ele queimava a gordura da oferta que foi oferecida pelo pecado. Então, o dia da expiação, irmãos, fala da purificação da casa de Deus, de dentro para fora. O que acontecia exatamente? Depois de purificar o Santo dos Santos, o sumo sacerdote ia para o santo lugar, purificava o santo lugar, ele colocava sangue sobre o altar do incenso. Então ele saía para o pátio externo, purificava o altar do holocausto, ele colocava sangue sobre o chifre do altar do holocausto. Então ele soltava o bode emissário no deserto. Ele purificava tudo. Ele mesmo, o tabernáculo e o povo. Então ele lançava a culpa para longe dele. Esse é o sacrifício. Ele lançava o pecado para longe dele. Então o bode expiatório era lançado no deserto. Esse era o dia da expiação. Que é o dia, literalmente o dia da purificação. Ele lavava tudo com sangue, como se fosse um detergente. Ele fazia um mutirão de limpeza. Depois lançava toda a sujeira, não para debaixo do tapete, como a gente costuma fazer, mas para longe. Para longe. É muito interessante, tem um comentarista que ele diz assim, como é que o dia do juízo final, ele é exatamente isso. E ele também é chamado de o dia, não por coincidência, o dia do juízo. Porque no dia do juízo final, haverá tanto juízo, derramamento de sangue, quanto purificação e reconciliação. Por isso que o dia do Senhor, o dia do juízo, ele faz exatamente essa referência. A expiação, a purificação de toda imundícia. E eu quero, irmãos, e é muito importante, eu não poderia deixar de falar isso para vocês, mostrar para vocês o significado ainda mais profundo dessas coisas. Porque a gente deve lembrar, como a gente tem estudado, lá desde Êxodo, na verdade desde Gênesis, como é que o tabernáculo, ele aponta para a criação. Quero mostrar isso para vocês mais uma vez. Vocês lembram que em Êxodo a gente trabalhou bem isso, né? O tabernáculo ele é como se fosse um pequeno universo. Vocês lembram disso? Tem árvores desenhadas, frutas, tem anjos bordados no tecido do tabernáculo. Você tem o mar, você tem animais ali representados, como se houvesse ali a criação do céu, da terra e do mar. O tabernáculo, então, ele é um pequeno cosmos, ele é um pequeno universo. Qual o objetivo de Deus em desenhar assim o tabernáculo? Por que Deus estruturou assim o tabernáculo? Aí, interessante, porque o drama da purificação, essa encenação do sumo sacerdote para purificar o povo, representava a purificação do universo inteiro. Deus pretendia limpar toda a criação, todo o universo. Então o tabernáculo ele apontava, o dia da expiação apontava para o dia em que Deus purificaria a sua morada eterna, todo o universo. Deus estava prometendo isso. A gente deve, irmãos, imaginar que o dia da expiação do livro de Levítico, ele está encenando a redenção do mundo todo, do universo inteiro. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú,
Eles profanaram o santuário, assim como Adão profanou o jardim. Exatamente. Eles apontavam para o pecado de Adão, que manchou a criação. Então, as perguntas são feitas aqui, são as seguintes: quando Adão mancha o jardim, quando ele traz mácula para a criação, são as mesmas perguntas que são feitas para Nadab e Abiú. Quando Nadab e Abiú mancha o tabernáculo, o que pode ser feito para purificar o tabernáculo? O que pode ser feito para purificar a criação? Como a gente pode voltar ao jardim? Deus diz que vai aparecer uma nuvem sobre o propiciatório. Então Arão, ele não deve cometer os erros dos seus filhos. Ele vai entrar na presença de Deus, mas não como ele quiser. Então Deus protege a sua presença como ele protegeu o jardim. Da mesma forma, a gente deve lembrar, irmãos, como é que essa história da expulsão do Jardim do Éden, como é que o povo de Deus saiu de lá, como é que eles enfrentaram uma grande destruição. O que o pecado trouxe para a humanidade? Logo depois daquilo, em Gênesis, na narrativa de Gênesis, capítulo 6, a gente vê a ameaça do dilúvio. Então Deus purifica o mundo, e Ele julga o mundo, Ele destrói o mundo. Ele manda o dilúvio. E aí a humanidade recomeça sobre o monte. Assim como Deus tinha um jardim sobre o monte, Ezequiel 18 dá a entender que o jardim no Éden ficava sobre o monte. Deus purifica a humanidade, Ele recomeça a humanidade sobre o monte Ararat, onde a arca de Noé repousa. Então, Deus manda novamente, Ele julga de novo o pecado do povo, mandando o povo para a escravidão do Egito. Ele mais uma vez começa e redime o seu povo, libertando o povo da escravidão e dando a sua lei sobre o monte Sinai. Então o povo volta ao deserto. Mas aí Deus constrói o tabernáculo, onde Ele finalmente traz sua presença ao povo. Gênesis explica para a gente, irmãos, que o povo tinha um anseio, um desejo de voltar para o jardim. Então, o livro de Êxodo mostra essa caminhada de retorno ao jardim. E o livro de Levítico mostra para a gente, finalmente, o povo entrando no jardim, no dia da expiação. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Eu quero resumir isso para vocês. Sim, o teólogo diz assim: a presença de Deus no tabernáculo é descrita de modo muito parecido com o jardim do Éden. O véu que separa o Santo dos Santos tinha querubins bordados ali. Do mesmo jeito que Deus colocou querubins para proteger o jardim, a árvore da vida. Os deveres do sacerdote no tabernáculo são descritos com as mesmas palavras que os deveres de Adão no jardim: guardar e cultivar. E da mesma forma que o tabernáculo foi construído de forma tripla, em 3 partes, sim, era o Éden. Em 3 partes, mostrando como é que a gente vai se achegando à presença de Deus e como a gente vai se distanciando da presença de Deus. Assim como o bode pode ser lançado, Adão foi expulso do jardim e o seu filho se distanciou ainda mais. Caim se distanciou ainda mais. Então o Santo dos Santos era o cume do monte, era o jardim no Éden. No dia da expiação, a expulsão de Adão para fora do jardim foi revertida. No dia da expiação, Deus reverteu a maldição. E Adão, ele estava entrando de novo no jardim. Arão entrou de novo no jardim. E através do sumo sacerdote, nós entramos de novo no jardim. Essa é a ideia do livro de Levítico. Mas eu quero ainda me aprofundar um pouco mais sobre como isso era feito.
e o que era necessário para que isso acontecesse. Eu quero focar sobre o sacrifício, né? No caso, não exatamente, mas o rito do bode expiatório. Vocês virem comigo aí, por favor, irmãos. O verso 20 diz o seguinte, verso 20 a 22. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então vejam só, no rito da purificação de Israel, uma coisa muito curiosa acontecia, né? Não era só um bode que era oferecido, mas dois. Um era sacrificado e o outro lançado para longe. Aí eu quero explicar para vocês o nome desse bode aqui, como é importante a gente compreender isso. A nossa Bíblia traduz por bode emissário, o bode expiatório. E é interessante porque, literalmente, está escrito assim, bode para Azazel. Deixa eu explicar para vocês por que isso é importante. Literalmente, bode para Azazel pode significar 4 coisas. Tem divergências aí do significado desse nome. Algumas pessoas dizem, poucas pessoas, dizem que bode para Azazel significa que Azazel é um lugar. E esse bode está sendo enviado para um lugar chamado Azazel no deserto. Outras pessoas dizem que bode para Azazel significa destruição. Esse bode está sendo enviado à destruição. Em outra língua, não seria exatamente no hebraico. Certamente não é esse o significado. Algumas pessoas, e aí tem um bom número de gente, que acredita que bode para Azazel significa o nome de um demônio. A igreja adventista, por exemplo, interpreta esse texto aqui como se esse bode representasse o diabo. Qual é a implicação disso? Vou explicar para vocês. A igreja adventista entende que os pecados da comunidade, do povo da igreja, são colocados sobre o diabo. E o diabo é lançado para a destruição com os pecados do povo. Essa é a visão da igreja adventista, que é uma linha do judaísmo, que acredita que o bode Azazel significa o Satanás, um demônio. E sem dúvida, essa é a menos provável das visões. A palavra Azazel aqui, na verdade, seria a composição de 2 palavras. Significa literalmente o bode lançado para fora. Esse é o significado. E a nossa Bíblia traduz por bode emissário, o bode que vai para longe. Essa é a visão da maioria dos intérpretes. E certamente é o significado do texto, quando a gente vê que, quando ele se refere ao bode, ele diz que o bode deve ser lançado para longe. E o bode deve ser lançado ao deserto. Irmãos, veja a linguagem, como é descrita a obra desse bode. Ele levava sobre si a culpa do povo. Era confessado sobre ele carregava a culpa das pessoas, o pecado da comunidade. E era lançado para longe. O significado, na verdade, aqui desse simbolismo é exatamente esse. Esses 2 bodes, eles representavam um único bode. Só que o único bode não podia mostrar as 2 partes dessa obra, que era purificação e remoção da culpa. Então, eram 2 bodes necessários para mostrar o sacrifício e a remoção do pecado. Essa linguagem, onde é que a gente encontra ela? Por exemplo, no Salmo 103, verso 12, diz que Deus lança o pecado para longe de nós. Ele separa o pecado de nós. Quanto disto o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Interessante, irmãos, que o bode é lançado para o deserto. Muitas vezes a Bíblia, o deserto e o mar, eles são tratados da mesma forma, como o caos, como a destruição. O profeta Miqueias, capítulo 7, verso 19, o profeta diz assim:
Deus tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. As profundezas do mar. O Salmo 32, verso 5, Davi, o rei Davi, ele confessa o seu pecado. E ele literalmente diz assim: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Literalmente, irmãos, ele está dizendo: tu carregaste a iniquidade do meu pecado. Literalmente ele está falando isso. Ele está dizendo: tu levantaste a minha culpa. Tu carregaste o meu pecado. Essa é a tradução literal do perdão. Carregar a culpa. A palavra perdoar significa isso. Levar a culpa sobre si. Carregar o pecado do outro sobre si. Quem faz isso? Tu, Senhor, carregaste o meu pecado. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, como é que o Novo Testamento ele explica claramente o significado dessa obra para nós. Eu vou ler alguns textos e vocês vão identificar essa linguagem. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. O apóstolo Pedro ele fala sobre a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O profeta Isaías, capítulo 53, versos 4 e 5. O profeta descreve assim a obra do Senhor. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí os versos 11 e 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Meu servo justo, como com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Pelos transgressores intercedeu. Essa é a obra do Senhor Jesus. Ele é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o bode emissário que é crucificado fora do arraial e leva sobre si os nossos pecados. Nossa culpa foi para ele, vocês entenderam? Quando o sumo sacerdote colocava a mão na cabeça do bode expiatório, ele apertava. A tradição judaica diz que ele apertava com muita força. Ficava quase que a marca, amassava o pelo do bicho. E a culpa da comunidade era passada para ele. E era lançada para longe. Isso é obra do nosso Senhor Jesus. Então, o texto segue, eu não vou me ater a essa parte, mas os versos 23 e 24, depois de oferecer as ofertas de purificação, o sacerdote ele oferecia a oferta de holocausto. Ele tirava a sua roupa humilde, e como que sendo exaltado, ele colocava a sua roupa sacerdotal. Então, os versos 25 e 28 diz que o sacerdote devia queimar a gordura do sacrifício da purificação. E os versos 29 a 31 diz que o povo deveria guardar aquele dia perpetuamente e sempre com expressão de pesar pelo pecado. Assim, irmãos, é isso que nós fazemos hoje aqui, no sábado dos sábados, no sábado solene do Senhor. Nós declaramos a vitória de Cristo sobre o pecado. Não em qualquer dia, mas especialmente no dia da ressurreição, o primeiro dia da semana. O Novo Testamento descreve a obra de Jesus em nosso favor como o dia da expiação definitiva, em que ele entrou na própria sala do trono celestial para expiar o pecado do seu povo. Hebreus 9, 24 diz assim: Cristo não entrou em santuário feito por mãos, mas no céu para comparecer agora diante de Deus por nós. Ele entrou no Santo dos Santos.
Ao contrário de Arão, ele não precisou fazer a oferta por si, porque ele era perfeito, como diz Hebreus 5 e 7. E é por causa dessa perfeição, irmãos, que ele pôde levar sobre si os nossos pecados. Essa é a grande troca, chamada troca maravilhosa. Porque Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se os crentes israelitas sentiram o fardo dos pecados deles aliviados por uma sombra, muito mais nós, irmãos. Porque o grande significado daquela obra veio. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Ele morreu fora do arraial. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. E ele vive. E a Bíblia diz que ele vive para interceder por nós. Sabe o que significa isso? Que ele apresenta o sangue dele. Ele apresenta a sua oferta diante do seu Pai diariamente. Não se sacrificando de novo, como acredita a Igreja Católica Romana, mas rememorando, intercedendo, pedindo em favor do seu povo. Para sempre. Você anseia pelo dia da grande expiação final? Jesus vai purificar esse mundo inteiro. Ele vai lavar esse mundo todo, não mais com água, como ele fez uma vez, mas com fogo. Aqueles que creram no Senhor Jesus serão salvos para sempre. E a gente vai habitar na presença dele eternamente, sem sermos consumidos. Mas hoje a gente prova um pouco disso. Hoje estamos na presença do Senhor. Muito importante, irmão, se você compreenda isso, porque é a presença real de Cristo. Se faz presente verdadeiramente aqui. Você pode desfrutar disso, ou você pode lamentar por isso. Você pode sentir os benefícios disso na sua vida, e crescer e se aproximar mais dele. Ou você pode sentir grandes problemas e se aproximar dele de forma inadequada. A gente precisa se apropriar do que Cristo fez por nós com temor e fé. No santuário, no meio da igreja, casa do Deus vivo. E hoje, de modo muito especial, na ceia do Senhor. Participando da ceia com santo temor. Que Deus nos ajude, irmãos. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Deus maravilhoso, pedimos a tua bênção sobre nós, Pai, e a tua misericórdia para que